dia, seja muito bem-vindo a este canal Sem Medo de Dirigir. Eu sou Olivia Antônio, sou instrutora de trânsito credenciada pelo Detran há mais de 18 anos e também sou terapeuta especializada em medos e fobias do trânsito, especializada em terapias para motoristas. E eu quero te apresentar este canal onde eu trago reflexões, onde eu trago técnicas, onde eu trago, na verdade, ferramentas para que você realize seu sonho de dirigir através de vencer o medo, vencer as suas emoções, pensamentos negativos, principalmente. A gente vai tratar muito sobre questões da mente, controle da mente. Então, se você tem interesse, se você precisa ouvir essas palavras, se você está precisando dessa mensagem, já se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Curte esse vídeo, curte os outros vídeos também do canal, tem vídeos muito legais, muito interessantes. Também compartilha com as suas amigas, porque a gente sabe que existem milhões de pessoas que passam por esse problema, por essas dores, não é? De precisar dirigir e não conseguir por causa do medo, ok? Então é isso aí. Já se inscreve no canal, já curte, compartilha e toca o sininho. A hora que você se inscreve aparece um sininho, você coloca lá todas e aí o YouTube vai te avisar quando tiver novas publicações, tá bom? E sempre vai ter, tá bom? Fica ligado, ok? E o assunto de hoje é talvez uma coisa que você nunca tenha ouvido falar, ou se ouviu falar não sabe o que é a Matrix. A Matrix. O que é a Matrix? A Matrix é uma caixa de ilusões. É como se fosse um programa de computador criado para manifestar, para exibir imagens ilusórias. E é interessante porque o nosso mundo exterior, os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, as nossas mãos tocam, enfim, esse mundo externo, esse mundo material, ele é uma ilusão. É uma ilusão. É interessante como a maioria das pessoas acredita e vive por essa crença de que o que está fora é mais real do que o que está dentro. E é exatamente o contrário, porque o que está dentro é o que determina o que está fora. Não o que tá fora determina o que está dentro. É muito mais complexo, não é verdade? O ser humano é um ser muito complexo. E essa caixa de ilusão, essa Matrix, ela é desenhada para que as pessoas se comportem de uma certa maneira. É uma padronização das pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, a minha mãe fazia roupas, costurava pra gente. E inclusive eu fui fazer modelagem também, fazer modelagem industrial, aprendi a costurar com a minha mãe, vendo minha mãe fazer, eu sempre gostei muito de aprender. E do lado da minha casa, depois que eu aprendi a costurar, do lado da minha casa tinha uma escola de modelagem e eu fui fazer. Então, o que acontecia? As roupas eram exclusivas. Ninguém tinha roupa igual porque era feita sob medida. Hoje em dia, é raríssimo isso acontecer. Eu acredito que em meios mais ricos, talvez, haja esse tipo de coisa. Mas dessas camadas menos ricas para baixo, com certeza não é assim. A gente vê uma total padronização. É até chato, às vezes você vai numa festa, vai em algum lugar e você vê a pessoa com a mesma roupa que você. Outro dia eu estava dando aula e passou uma moça e disse assim, ela parou para falar comigo e disse: nossa, eu tenho uma blusa igualzinha à sua. Isso é muito comum acontecer, porque a gente vai nas lojas e é tudo muito padronizado. Aí eu estava pensando nos supermercados também. E lembrando da evolução disso, né? De como de onde isso partiu e aonde nós chegamos. Também meus pais tinham padaria
e a gente vendia lá o leite, chegava o leite de manhã nas garrafas de vidro, o leite durava no máximo 2 dias. E não tinha esses supermercados, eram vendinhas, a gente comprava um rolo de papel higiênico, eles vinham embalados um a um. E eu fico pensando em todas essas coisas, não é? Outro dia eu estava no mercado e eu pensei, como, como que isso veio parar desse jeito? Olha como a gente é obrigado a, a comprar as coisas que tem aqui, a gente praticamente não tem escolha. Os supermercados são todos padronizados, seguem todos um padrão. São gôndolas, são aí os alimentos, tem uma certa disposição, que é para você comprar os artigos que eles querem que você veja primeiro. Tudo muito bem estudado para que a gente consuma cada vez mais. Então você vê que a padronização ela foi tomando uma proporção e o ruim de tudo isso é que isso é feito em doses homeopáticas e a gente não percebe que vai acontecendo e de repente a gente está vivendo como todo mundo, um padrão, tudo nivelado, tudo igual, sabe? Todo mundo muito igual, não é? Isso é muito ruim, isso é muito triste, porque ele vai exatamente contra a essência do ser humano, que é ser diferente. Nós somos absolutamente diferentes uns dos outros. Nós temos semelhanças externas, né? Temos, pelo menos a maioria das pessoas, não é? Os mesmos membros, mesma quantidade de membros, só que interiormente nós somos absolutamente diferentes. Ninguém nessa terra vive a mesma vida. Ninguém tem as mesmas experiências, os mesmos pensamentos, as mesmas reações. Ninguém tem a mesma história. Então essa padronização, ela destrói aquilo que a gente tem de mais sagrado, de mais único, não é? De mais importante no ser humano, que é a sua individualidade, a sua essência, as suas características próprias. E mais do que isso, não é? Ela também destrói esse senso de unidade que é a base de toda a natureza. Nós, apesar de nós sermos completamente diferentes uns dos outros, todos nós e tudo que há na Terra, no universo, veio de uma única fonte. Isso muitos cientistas já falam. Hoje a física quântica fala disso largamente. Muitos estudiosos estão indo por esse mesmo caminho, por essa mesma linha de pensamento. Tudo veio de uma única origem. Então, a separação é uma ilusão, ela não é verdade. E a separação é uma das características da Matrix. E a Matrix, ela tem um modus operandi, ela tem uma maneira de executar, de fazer as coisas, de operar, né, na Terra. Pelo menos aqui na Terra é assim. Ela baseia toda a sua organização, ela baseia toda a sua estrutura, todo o seu planejamento em cima da dominação pelo medo. Eu chamo da Matrix do medo. Tem até uma palestra que eu fiz sobre isso. A Matrix do medo. Não existe nada mais eficiente, mais eficaz, mais barato do que o medo para dominar as pessoas. Não existe. Então, essas pessoas ou esses seres que implantaram
Matrix, essa ilusão exterior, eles sabem muito bem que funciona demais, que as pessoas são extremamente adaptáveis e suscetíveis ao domínio do medo. O que tudo isso tem a ver com o medo de dirigir? Bom, acho que você já entendeu que tem tudo a ver, na verdade. Porque o que a gente vê nas sociedades hoje em dia é que cada vez mais as pessoas estão ficando apavoradas. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem como vai ser amanhã, elas não sabem nem se vai ter amanhã, elas não sabem nada de nada. Tá todo mundo muito perdido, tá todo mundo muito sem rumo, sem saber para onde ir. E isso tem acontecido porque nós chegamos ao ápice dessa estrutura de dominação. Eu ouvi um filósofo dizer há um tempo atrás, uns 8 anos atrás mais ou menos, que quando um modelo, quando um comportamento, quando o padrão da sociedade atinge o seu máximo, a tendência é que comece a decair. Na verdade, isso acontece com tudo na vida. A vida tem os altos e os baixos. Altos e baixos. A vida é cíclica também. Ela tem essa característica de subir e descer, de não ser uma coisa estática, de ser uma coisa plana, previsível, inclusive, mas é cheia dessas ondulações. E por que é assim? Eu acho isso muito interessante, muito inteligente, porque a gente realmente precisa aprender a viver, a lidar com todas essas ondulações e principalmente entender que tudo na vida é novo, mudança, está tudo em movimento, sempre, a vida está sempre em movimento, então nunca vai ser igual, nunca vai ser a mesma coisa. E isso é uma lição que a gente precisa aprender, e quanto mais rápido a gente aprende, mais fácil é, a vida fica mais fácil. Então ele disse o seguinte: a falta de caráter, a falta de princípios, a falta de bondade, de honestidade, de uma série de virtudes, uma série de virtudes que acabaram faltando, estão faltando no ser humano atual, chegou no limite. Chegou no limite. Não tem mais para onde se corromper, não tem mais para onde se perder, não tem mais para onde evoluir essa carência de princípios, de caráter, de moral na sociedade. Então, chega nesse teto e olha como é bom isso, porque chegou num teto, ele só pode cair. Só pode cair. E o que a gente vê é exatamente isso em relação à Matrix também. Eu tenho conversado com muitas pessoas, converso geralmente com muitas pessoas, assisto muitos documentários, muitos vídeos, não é? Pesquiso muito a respeito desse assunto e eu tenho visto que muitas pessoas têm despertado para essa verdade, para essa realidade, de que aquilo que está fora é uma ilusão. E uma ilusão que escraviza, que prende, que maltrata, que fere, que adoece, inclusive. Então, qual é a solução? A solução é justamente se voltar para dentro. E olha que interessante, eu, através dos meus estudos também, eu aprendi que o contrário do medo não é a coragem. Alguns autores de livros muito famosos, muito premiados, inclusive, livros importantes da nossa cultura, citam que
O contrário do medo é o amor. Que na verdade só existem duas emoções para esses autores. Existem duas emoções que são medo e amor. E em origem, em síntese, seria uma só, que seria o amor, que é essa unidade, que é essa força geradora, que é a maior força e a única força do universo. O que é o resto, então? O resto é ausência de amor. Portanto, aquilo que é ausência não é real. É óbvio. É muito óbvio isso. Se tem ausência de alguma coisa, aquilo é real? Aquilo é alguma coisa? Não, ausência não é nada. Ausência é falta de, certo? Então, o medo é a ausência de amor. A escuridão é a ausência de luz. A escuridão em si também não é nada. É a ausência de luz. Se você tiver uma sala iluminada, como essa aqui, por exemplo, você não consegue pegar um pacote de alguma coisa chamada escuridão e jogar aqui e escurecer a sala. Ah, eu vou escurecer essa sala. Tem como fazer isso? Acho que não, não existe alguma coisa que se chame escuridão. Falar, ah, sim, eu posso apagar as luzes. Ah, sim, apagar as luzes. Tá vendo? Agora, o contrário você consegue fazer. Você consegue chegar numa sala completamente escura e acender uma luz. Você pode riscar um fósforo, uma vela, qualquer luz que você tenha já dissipa completamente a escuridão, imediatamente. Então, a escuridão em si não é nada, o medo em si não é nada. Ambos são ausência de alguma coisa. Então, se a Matrix ela é baseada, estruturada no medo, o que é que falta na Matrix? O amor? É óbvio. E onde a gente encontra o amor? Era aí que eu queria chegar. Onde a gente encontra o amor? A gente só pode encontrar o amor num lugar. Dentro de nós. Apenas dentro de nós. Ele não está em algum lugar. Claro que se você vive o amor, reconhece o amor, manifesta o amor, ele vai se espalhar e ele vai alcançar as pessoas, vai alcançar lugares, vai alcançar, vai mudar as coisas, inclusive. Mas ele parte de dentro. Também não existe algum lugar neste mundo, nesta terra, onde você vá e compre um pacote de amor. Não existe esse lugar. O único lugar onde é possível armazenar o amor, onde existe a fonte, onde ele mora, onde ele habita, é dentro do ser humano. Eu gosto de dizer que é no coração. E algum tempo atrás, é muito interessante isso, porque algum tempo atrás eu pensava assim, mas as pessoas falam do coração, o amor do coração, o amor do coração. Isso é muito comum, não é? A gente falar que o amor está no coração, muito comum. E eu pensava assim, mas como assim o amor está no coração? Porque o coração é um órgão lá de carne que bombeia o sangue para todo o corpo, é um órgão, assim como a mão, o pé, enfim, qualquer órgão do corpo, não é? Mas depois eu fui estudar, eu estudo bastante, eu adoro esse tema, e eu fui estudar física quântica, eu fui estudar as terapias holísticas, enfim, e eu percebi, eu entendi que, na verdade, o coração é um centro magnético, é o centro da nossa essência. Ele não é apenas um órgão, ele é o órgão que une a sua fisicalidade com a sua espiritualidade. Ele une o mundo exterior com o mundo interior. Ele é fantástico e tem um poder absurdo, um poder ilimitado, que é o poder do amor. Só que você precisa despertar esse amor, você precisa despertar esse magnetismo, esse poder, porque enquanto você está acreditando que a verdade
é o que você está vendo com os olhos físicos, que a verdade é que esse mundo está caminhando para o abismo, que só existe medo, só existe incerteza, só existe dúvida, só existe tristeza, terror. Enquanto você estiver acreditando nisso, a sua fonte está fechada. Sabe aquelas comportas que colocam nas represas, que seguram as águas? É assim que o seu coração está. É assim que o amor dentro de você está. E você vive uma realidade de medo. Inclusive, medo de ter medo. Pânico. Medo do medo. Medo de ter medo. Chegar a níveis inimagináveis. Essa questão do medo. É uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Nós não somos o medo. E o medo, ele vai impregnando os seus pensamentos, ele vai manipulando os seus pensamentos, ele vai preenchendo toda a sua mente e você só consegue pensar nisso. Fica dando voltas e voltas e voltas em torno do medo. Você está dando voltas em torno de algo que não existe. Como não existe, Olivia? Eu sinto medo todo, até eu arrepio o meu corpo, eu sinto medo. Pois é. Sabe por quê? Porque você acredita nele. A gente só manifesta, a gente só age, a gente só pensa em função daquilo que a gente acredita. Se você não acreditar, aquilo não tem efeito sobre você, não adianta. As coisas só têm efeito sobre a gente quando a gente acredita nelas. Se você acredita que a doença existe, que a doença é real, que é assim mesmo, que é normal, todo ser humano fica doente mesmo e precisa de remédio, é assim que você vai viver. Se você acredita que você pode se curar pelo poder da fé, da oração, de um cuidado pessoal, de coisas, enfim, é assim que vai ser. Se você acredita que você está envelhecendo a cada dia e que você em breve vai morrer e que não tem outra saída e que é assim mesmo que acontece, vai ficando demente, senil e etc, e vai perdendo a razão, os movimentos, é assim que acontece. Só acontece na nossa vida o que a gente crê, baseado nas experiências, nos arquivos, nas memórias que a gente armazena. Eu sei que a mente do inconsciente coletivo, né? Nós temos também um inconsciente coletivo, porque nós somos um, já falei, nós viemos da mesma fonte, então existe o inconsciente coletivo. Essa mente está totalmente dominada, impregnada pelo medo. Porque o medo, ele é fortemente disseminado pelas mídias. Existem interesses em manipular as pessoas pelo medo e esses interesses financiam as mídias, as principais mídias, não é? As mais poderosas, no caso a televisão hoje em dia, mas também tem Facebook, YouTube e tantas outras que são financiadas pela matrix do medo. Eu não vou entrar em detalhes por que isso tem, por que é dessa forma, por que tem esses interesses, porque é assunto para um outro nível de conversa, não cabe aqui, mas é o que acontece. Você pode perceber, a partir desse vídeo, se você nunca ouviu falar disso, você pode perceber como existe essa dominação pelo medo em todas as áreas, em todos os níveis, para todas as pessoas. E eu, nadando contra a corrente, eu na contramão de toda essa matrix, eu venho falando contra o medo já há 12 anos. 12 anos, vai para o 13º ano esse ano que eu estou falando contra o medo e cada vez eu descubro mais e mais coisas a respeito dele. Então, o amor é o antídoto. Existe um antídoto para o medo. E o amor nos leva para essa vida interior.
para olharmos para dentro. As pessoas só olham para fora, elas foram treinadas, elas foram programadas para olhar para fora e acreditar no que estão vendo como se fosse a realidade. Mas a realidade é que a vida interior cria a vida exterior. A raiz da árvore que está escondida é que faz a árvore crescer. Não é a árvore que faz a raiz crescer. É a raiz que faz a árvore crescer. É aquilo que está oculto que faz com que a árvore cresça e dê frutos. Não é o contrário. É aquilo que está dentro, os seus pensamentos que geram os seus sentimentos, que geram o seu comportamento, que geram os seus resultados. Eles estão dentro. Tudo começa dentro, para depois se manifestar. Então, se você está sendo hoje refém do medo, você tem medo de dirigir, medo de bater, medo de ser criticada, medo de passar vergonha, medo de errar, você está vivendo exatamente como a Matrix te programou para viver. Exatamente. Parabéns, você está moldadinho, certinho dentro da Matrix. É isso que as pessoas vivem. Mas, Olivia, você não está vendo a violência? Gente morrendo aos montes? Não, eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Porque eu não vivo a partir do que os outros dizem que eu devo viver, da maneira que eu devo viver. Eu não vivo a partir das notícias, do noticiário. Eu não vivo a partir da opinião dos outros. Eu cuido da minha vida. Eu leio os livros que eu quero, eu assisto os vídeos que eu quero, eu ouço as pessoas que eu quero, eu penso o que eu quero, eu sou livre para pensar e livre para escolher a vida que eu quero ter. E eu não quero ter uma vida de medo. Eu não quero. Eu não quero ser dominada pelo medo. Tem duas coisas principais que eu prezo na vida. A primeira é a paz. Tem gente que fala assim: ah, se eu tiver saúde, eu tenho tudo, tá bom. Saúde é o que interessa. Se você tiver saúde e não tiver paz interior, você não tem nada. Mas se você tiver paz, você consegue tudo. Não é a saúde que te dá tudo, é a paz. Então, a paz é a primeira coisa que eu prezo acima de tudo. A segunda, não menos importante, é a liberdade. Eu sou uma pessoa basicamente livre, essencialmente livre. Quando eu sinto que alguma coisa está me prendendo, está querendo me diminuir, me limitar, nasce uma força daqui de dentro, uma coisa assim que eu quero imediatamente arrancar essa limitação. Eu não consigo viver em limitação. E essas duas coisas têm me levado a combater o medo há 12 anos, quase 13 anos seguidos, sem interrupção, sem parar um dia. Porque eu entendo que a maior prisão desta terra é o medo, seja ele qual for. E, no nosso caso, bem especificamente, o medo de dirigir. Porque nessa minha liberdade, desde os 12 anos de idade, eu descobri a direção. Eu descobri o prazer de dirigir. Eu já brincava de dirigir aos 12 anos de idade. E eu sou a filha mais velha, mulher, filha mais velha, eu tenho um irmão, mas eu tive o privilégio de ser treinada pelo meu pai, de ele ter carro e de eu ter acesso a tudo isso. E realmente o meu dom, a minha missão, ela já estava ali plantada, não é, na família que eu nasci. Então eu combato o medo ferozmente. E combato com o quê?
Em primeiro lugar, com o amor, que nasce, que é cultivado, que é manifestado através dessa vida interior que eu tenho. Eu olho para dentro de mim, eu não olho para fora. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Se alguém aqui já leu a Bíblia, lê a Bíblia, sabe que esse versículo, que é um versículo da Bíblia, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio que o amor que está dentro de mim, que é minha essência, que é a minha essência, é o que derrota o medo. Eu tenho uma fé sem intermediários. Eu exercito a minha fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que você não vê. A certeza das coisas que a gente não vê. Olha só que interessante. Não vê quando? Como? Com esses olhos. Mas você tem uma certeza interior de que existe, de que é real. Mais real do que aquilo que você está vendo. Porque tudo que a gente está vendo com os olhos físicos passa. Eu costumo fazer a seguinte pergunta, fazer uma brincadeira. Esse momento que a gente está aqui agora, esse momento que que eu estou falando aqui, você está assistindo, ele é real ou é ilusão? Ele é uma ilusão, porque ó, já passou. E tudo aquilo que passa não é real, é perecível. O que é real é a fé, permanece a fé, o amor, a esperança, mas a esperança não de sentar a esperar. A esperança é a convicção de que você pode exercer toda essa magnificência divina que está no seu interior. E eu digo isso baseado no que o próprio Jesus ensinou, no mestre do amor. Jesus foi o mestre do amor, não é? Ele veio para manifestar o amor, para pregar e manifestar o amor. Ele pregava e vivia aquilo que ele pregava. E ele dizia que não existe mais intermediário entre o ser humano e o seu Deus, a divindade. Não existe. Ele veio justamente para dizer isso, para mostrar isso, que eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e você somos um. Todos somos um. Nós todos somos um. Jesus veio dizer isso. E olha que interessante também que está escrito na Bíblia. Na verdade, o meu estudo sobre o amor, que é o contrário do medo, ou o medo é a ausência do amor, ele começou por um versículo, que é: o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Nós somos um com Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança da perfeição. Por isso, o perfeito amor que habita em nós, que é a nossa essência, que é a nossa origem, lança fora todo medo. Se você está vivendo a partir do medo, você não está vivendo a partir da sua essência, da sua divindade, da sua origem divina. Você está vivendo na Matrix. Certo? E como é que a gente faz, então, para reverter isso, para mudar essa situação? Eu venho praticando há muitos anos e ensinando isso para muitas alunas, centenas de alunas, eu venho ensinando isso, que você começa prestando atenção, conhecendo os seus pensamentos. Você vai perceber com o tempo que existe uma programação negativa. A sua mente é programada negativamente para o medo. A mente negativamente, olha só. A mente mente. Ela realmente mente. Realmente mente. E então você olhando para os seus pensamentos, você reconhecendo os seus pensamentos, você começando a viver então a sua vida interna, ou seja, prestando atenção em você, se voltando para você, você começa a reconhecer os pensamentos de medo que você tem.
de ansiedade. Tudo vai dar errado, sempre vai dar errado, eu sempre preciso me proteger, eu preciso sempre me proteger de alguma coisa ruim. E quando esse pensamento vier, que você começar a reconhecer esse pensamento, o que você faz? Imediatamente você diz cancela esse pensamento. E você pode também dizer, obrigada pela informação, mas eu prefiro outro pensamento, e você coloca um pensamento de amor no lugar desse. Não um pensamento positivo. Não é pensamento positivo que você tem que ter. Você tem que ter um pensamento a partir do amor, não a partir do medo. Ou seja, começar a mudar o padrão de pensamento, a origem do pensamento. Nós somos capazes de fazer isso. É totalmente possível fazer isso. Não pense que eu não tenho nenhum pensamento negativo. Volta e meia, muito raramente, mas volta e meia, aparece um pensamento negativo, passa pela minha mente um pensamento negativo. Só que como eu já estou muito acostumada, já estou muito treinada para reconhecer esse pensamento, eu não deixo ele ficar. O pensamento só fica na sua mente se você deixar. Tem uma frase que diz o seguinte, que você não pode impedir um passarinho de fazer cocô na sua cabeça. Se você estiver passando na rua, tal, ele pode fazer, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho na sua cabeça. A gente não consegue impedir os pensamentos, não existe. O ser humano, ele pensa o tempo todo. Mas você pode escolher quais os pensamentos que você vai ter, que você quer ter. Pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos de liberdade, pensamentos de amor. Então, se a maior prisão é o medo, a maior liberdade é o amor. E amor e liberdade são sinônimos, estão muito juntos, assim como a luz. Amor, luz, paz, liberdade, tudo isso vem da mesma fonte. E medo, escuridão, ansiedade, doença, tudo também vem da mesma fonte. Ou seja, a ausência, a doença em si também não existe, ela é a ausência de saúde. Tudo é ausência, tudo que não é real, tudo que não é da origem, da fonte, é ausência de. Por isso não é real. Então eu espero que você tenha aberto sua mente, ampliado a sua consciência para começar a perceber de onde você está e ir para o lugar que você deseja. Porque todo ser humano nasceu livre, é um direito sagrado. E todo ser humano quer ir para esse lugar de liberdade, que é onde está a felicidade também. A alegria, a motivação, a satisfação, a gratidão, o prazer de viver, o divino, o eterno. É isso. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu coloco todo o meu coração nessas palavras porque eu acredito em tudo isso. E acredito em você também. Acredito que você pode se libertar dessa prisão, a partir desse conhecimento, a partir da consciência e de todos os vídeos que eu vou postar muitos vídeos para que você consiga ter uma base, não é? Consiga ter essa escada para sair desse poço de medo aí, ok? Então, mais uma vez eu vou te pedir para você, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta esse vídeo, se você acha que ele é relevante, que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo aí, aguarde que vem muita coisa boa, tá bom? Do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem. Até mais!